e a Carliane foi sorteada para ser a primeira entrevistada desta sexta-feira. Ela já está aqui conosco e o tempo da candidata vai começar a valer a partir de agora. Candidata Carliane Pereira Rufino, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem? Boa tarde a todos, a todas. Tudo bem? Estou aqui, nesse importante veículo de comunicação para poder expressar um pouco aqui das minhas ideias, para você poder me conhecer um pouco, e falar desse importante órgão também, que é o Conselho Tutelar. Uma data tão importante que vai vir aí, que é o dia 1º de outubro, que é justamente a escolha dessas pessoas que irão compor esse colegiado em defesa da criança e do adolescente. Perfeitamente. Candidata, e por que a senhora escolheu, decidiu ser candidata ao Conselho Tutelar nesse pleito de 2023? Por quê? Pronto, eu já atuo há 8 anos, em uma das instituições que trabalha em parceria com o Conselho Tutelar, Eu sou educadora social há 8 anos, então isso me levou a, por que não, atuar de forma mais efetiva, Eu vi essa oportunidade de poder contribuir, de poder, um pouco do meu conhecimento, de poder agregar junto a esse importante órgão que age em defesa, diretamente, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, eu vi aí a oportunidade de poder estar contribuindo de forma mais efetiva. Falando um pouquinho sobre a trajetória da senhora, a senhora já trabalha há 8 anos, também com ligada ao trabalho com as crianças e adolescentes. Como é esse trabalho, candidata? Eu sou educadora social, atuo já há 8 anos pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social. A gente lida diretamente com as famílias vulneráveis do território, então a gente já conhece, tem um pouco de conhecimento dessas vulnerabilidades que ocorrem nos territórios e que assola, principalmente crianças e adolescentes por causa das violações de direito, que é algo assim tão complexo, é algo muito complexo de você falar, porque quem gosta de falar, de violência, das mazelas, que está ali ocorrendo, com crianças e com os adolescentes. Então, eu vejo assim que eu posso tentar contribuir, eu posso tentar, caso seja eleita, trazer um pouco, do que eu já tenho de conhecimento, dentro da instituição que trabalha exatamente com esse público vulnerável e eu acho que fortalecer, porque essa é a palavra, fortalecer ainda mais a rede de proteção social. Perfeitamente. Candidata, na sua opinião, quais são as principais atribuições de um bom conselheiro tutelar? O que ele deve fazer? Atuar com responsabilidade, com ética, saber acolher a demanda, não é agir no impulso, até porque não é uma decisão unilateral, não é a decisão, caso eleito, não é a decisão da Carliane, é uma decisão de todo um colegiado. O colegiado é exatamente para isso, não é para eu agir unilateralmente, é para eu agir de forma com o grupo, com os 4 mais os 5 que forem escolhidos. Então, eu acho que agir com responsabilidade, agir com ética, sempre, ter empatia por aquela situação, porque você tem que saber chegar, diante de uma situação que vai envolver, que vai ser muito delicada, que vai ser muito complexa de ser efetivamente resolvida. Então, eu acho que a responsabilidade, a ética e o compromisso tem que andar junto. Perfeitamente. Candidata, ainda falando sobre essas atribuições, para o bom andamento do Conselho Tutelar,
para as políticas de proteção às crianças e os adolescentes é o efetivo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que a senhora vê a importância do cumprimento rigoroso desse Estatuto para garantir desses direitos? O conselheiro precisa estar atento ao ECA? Sim, ao ECA e a todas as outras leis, né, que correlacionam ali, que protegem o direito da criança e do adolescente. Então, assim, antigamente, antes tínhamos o Código de Menores, né, que agia na base da repressão, que agia, né, não via a criança e o adolescente como pessoas de direito, né. Então, assim, o ECA ele foi um imenso avanço. Então, diante disso, a gente tem que sim, claro que ainda se precisa de muito para efetivá-lo realmente de forma mais precisa, mas ele já foi um grande avanço. Então, temos que valorizar o que o ECA estabelece. Esse é um dos objetivos, né, do conselheiro. Ele tem que se embasar todas as suas ações mediante ao que vai ocorrer com a criança e com o adolescente, ele tem que se embasar principalmente diante do ECA, porque é ele que vai reger toda a atuação, né? Você não vai agir de forma aleatória, você vai agir baseado na lei, né? Com o ECA, com toda a responsabilidade e com todas as outras leis que podem correlacionar, que podem contribuir para que aquele direito seja efetivado em todas as políticas, né? Seja na saúde, seja na educação, seja na assistência, seja no judiciário. Perfeitamente. O candidato, é visível também que falta por parte da sociedade, talvez, muito conhecimento sobre a real função do conselheiro tutelar, do conselho tutelar, porque muitas vezes se imagina que o conselho tutelar tem aquele poder de polícia, de pegar o menino, de levar daqui, de levar daquela. Como é que a senhora vê essas críticas à atuação do conselho tutelar? De que forma é que, se a senhora for eleita, vai atuar frente a essas críticas? Pois é, como eu já mencionei, né, eu não posso atuar sozinho. O conselheiro ele não é atuante sozinho, né? É todo um colegiado. Então, assim, infelizmente, as informações elas são muito distorcidas. A forma às vezes até algumas atuações anteriores talvez também agiam de forma, né, desvirtuada, que levou a população, às vezes até profissionais, a própria rede desvirtuam. Então, eu acho que o conhecimento é a principal base para tentar modificar a forma de pensamento, não só da população, mas como também da rede, né? Porque, infelizmente, ainda vem o conselho tutelar dessa forma, que tem que fiscalizar o adolescente, se o adolescente está altas horas fora de casa, e essa não é a atuação do conselho tutelar. Ele vai o quê? Orientar, aconselhar, ele vai mediar, né? Mediar entre a criança, a família, a criança e o adolescente e as políticas públicas, né? Para que aquele acesso seja garantido, antes de tudo, porque é através daquele acesso garantido que ela vai poder, né, ter os seus direitos todos consolidados, né? Se a senhora for eleita candidata, como é que vai ser a atuação da senhora no Conselho Tutelar? Se pudesse fazer mudanças, que mudanças a senhora faria? Né? O que a senhora pretende implementar se conseguir ser eleita como conselheira tutelar? Bom, pois é, assim, eu ainda não tenho, né, a atuação para poder saber o que vem, né, acontecendo por trás do que está no Conselho Tutelar atualmente. Mas, assim, eu acho que informação, prevenção, informação sempre, né? Eu acho que é a base de tudo. Informação sobre o que é a atuação do conselho, a capacitação, estudar sempre estar estudando, me capacitando para um melhor atendimento que vai ocorrer, né, na criança e o adolescente. Então, assim, eu acho que me capacitar, buscar sempre estar me capacitando, buscar sempre estar atuando de forma ética, de forma comprometida, eu creio que seja um ponto crucial, né? Porque eu tenho que saber acolher aquela demanda que vai chegar a mim, aliás, não só a mim, mas vai chegar a todo o colegiado, né? Mas eu tenho que estar preparada para aquela resolutiva, para aquela demanda que vai chegar. Então, a capacitação,
o agir no coletivo, porque isso influencia muito nas decisões. Então, agir sempre no coletivo, nunca pensando só, o que a Carliane quer, não. Sempre pensando o que o colegiado entende naquela situação e buscar sempre o melhor para a criança e para o adolescente. Sempre. Esse é o ponto. A gente sabe que o conselheiro tutelar atua também muito nessa mediação desses conflitos, né? A preservação dos direitos da criança e do adolescente é o seu principal foco. Mas entre o conselho e a criança existe a família, né? Que é fundamental nesse processo, né? Saber lidar com os pais, com as mães, com a família e ser essa mediação desses conflitos. Candidata, como é que a senhora vê essa questão da família, né? E como é que a senhora, se for eleita, vai atuar frente a esse papel tão importante da família nessa proteção das crianças e dos adolescentes? Pois é, um espaço desse ele é super importante para que a população entenda que o conselho ele não é inimigo da população, ao contrário, ele é um representante da sociedade. Eu estarei lá, os outros estarão lá, se assim forem escolhidos, para representar a sociedade e para que o efetivo direito seja preservado, que é o que? O da criança e do adolescente. Então, assim, chegar mais junto à sociedade, chegar mais junto da nossa comunidade, para que elas entendam o nosso papel, para que assim a gente possa fortalecer ainda mais, porque eu, eleita, eu serei representante da sociedade, não serei inimiga dela, ao contrário, temos que agir em conjunto, a família entender que o conjunto está ali para zelar pelos direitos da criança e do adolescente, não está ali para punir ninguém, né? Esse não é o papel do conselho, não é agir punindo, ao contrário, é agir orientando, trazendo informações, sempre de forma clara e objetiva. Candidata, o Conselho Tutelar tem todas essas atribuições que a senhora falou, mas ele age sozinho ou não? Não. Exatamente como eu mencionei, eu trabalho exatamente em uma instituição parceira, né? Exatamente, eu trabalho no CRAS, né? Que é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, assim, fora o CRAS, CREAS, tem outros parceiros, né? Na educação, na saúde, o Ministério Público. Então, assim, é uma rede de proteção. O Conselho Tutelar, ele não trabalha sozinho, o CRAS, ele não trabalha sozinho. Tem o trabalho intersetorial, que ele tem que agir, que ele tem que ser fortalecido para que, assim, o único objetivo seja alcançado, que é zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Perfeitamente. Candidata, já estamos nos aproximando dos seus 2 minutos de considerações, já agradecendo aqui a sua presença no nosso ponto de vista. Deixo o tempo final aqui para a senhora. Vai só pegar aqui o microfone, por favor, para que a senhora possa fazer os seus agradecimentos finais aqui no nosso ponto de vista. E olhando lá naquela câmera, pode pegar o microfone, por favor. Olhando naquela câmera, a senhora pode ficar à vontade de fazer aí as suas considerações. Então, eu estou aqui nesse importante veículo de comunicação para que a gente possa entender a importância desse momento, né? Dia 1º de outubro vai ocorrer as eleições dos conselheiros tutelares e eles têm um papel crucial de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, entender esse papel e tentar entender o que representa o Conselho diante de tantas violações de direito é super importante. Então, eu peço aqui o seu apoio, certo? Estou aqui disponibilizando o meu nome pela primeira vez. Então, eu espero poder contribuir, agregar da melhor forma que eu puder para conseguir ainda mais, né, que esse importante órgão consiga atingir o seu objetivo crucial, que é zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, coloco o meu nome, Carliane Rufino, 147, certo? Então, dia 1º de outubro, faça, porque o seu voto é de extrema importância.
Muito obrigado, candidata. A senhora ainda tem, pode ficar com o microfone aí, a senhora ainda tem uns minutinhos, 20 segundos, mas muito obrigado aqui pela presença, no nosso ponto de vista. Essa é a nossa intenção, justamente, de fazer com que a nossa sociedade conheça os candidatos e que no próximo dia 1º possam fazer valer aí o seu voto e escolham dentro da sua consciência quais serão os candidatos. Muito obrigado pela presença da senhora mais uma vez aqui no nosso programa. O tempo vai encerrar. Muito obrigado pela presença.